Bom, pessoal, retomando então nosso debate, a gente já havia discutido 3 métodos interpretativos: o hermenêutico clássico, o tópico problemático, o hermenêutico concretizador. Por fim, a gente tem os últimos 3, que eu diria que são um pouco menos importantes e um pouco menos utilizados, até porque eles se parecem bastante às vezes com os anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre o método científico espiritual. O que é que diz esse método? Diz o seguinte, olha, na hora que o magistrado, que é quem recebe essa função interpretativa, no caso concreto, ele se depara com o texto constitucional, ele tem que pensar que a Constituição Federal é um instrumento político. A Constituição Federal não é só um instrumento jurídico, ele é um instrumento político. O que é ser político? Política é a ciência da governança. A gente tem os métodos dentro da política de como governar pessoas, estados, sociedades. Então, a Constituição Federal é um documento jurídico, diz respeito às regras de convivência social, portanto, é um objeto do direito, mas também é muito político. E a gente falou sobre isso quando falamos sobre a divisão entre direito público e privado, embora eu acho que eu estou confundindo vocês com a turma de pessoas e bens. A gente discutiu sobre direito público e privado, não, né? Deixa pra lá. A ideia de que a Constituição Federal é um documento de direito público. O que é que significa isso? Direito público é aquele campo do direito em que eu tenho a presença do Estado, em que eu tenho um interesse coletivo representado, em que eu tenho um debate político muito forte. Então, toda alteração constitucional é um debate que está dentro da política, muito mais do que no direito, muitas vezes. Nos dois, mas eu diria que é em partes iguais, direito e política, a Constituição. Por que eu digo isso? Porque o método científico espiritual, ele diz assim, olha, intérprete, juiz, magistrado, quando você estiver aplicando a Constituição Federal no caso concreto, você tem que pensar que a Constituição Federal tem um propósito político. Dentro da ciência da governança, dentro desse campo do conhecimento que é governar sociedades, eu tenho uma finalidade, que é garantir a paz, a ordem. Para a gente manter essa ordem, a segurança, a organização social, eu tenho que regulamentar os conflitos. Eu tenho que ter parâmetros de resolução de conflitos. Então, a Constituição é o primeiro e mais importante parâmetro de resolução de conflitos. Então, a interpretação da norma constitucional leva em consideração que aqui eu não estou discutindo só direito, eu estou discutindo política também. Então, muitas vezes eu vou me desprender um pouquinho do texto normativo, eu não vou me submeter ao autoritarismo absoluto da lei, porque eu quero resolver um problema que é um problema político. Eu quero saber como é que eu vou governar melhor e a Constituição vai me ajudar a fazer isso. Mesmo que muitas vezes eu tenha que fazer uma interpretação que se separe um pouquinho do texto literal da Constituição. Compreendem? Da mesma forma, o método normativo estruturante está aí como o 5º método para vocês no slide, entende que norma é diferente de texto constitucional. O texto constitucional foi a forma que o legislador pensou de como transmitir aquela mensagem. Mas a mensagem em si, o valor a ser protegido, é isso que eu chamo de norma jurídica. Norma jurídica, portanto, é a mensagem. A forma que essa mensagem é transmitida vai ser num texto normativo, numa lei. Por que eu quero fazer essa ressalva para vocês? Porque dentro do método normativo estruturante, a gente vai admitir que o texto normativo, o texto da lei em si, é só a pontinha do iceberg. Vocês conhecem a metáfora do iceberg, não conhecem? O iceberg ele é um bloco de gelo que fica lá nos polos e, na verdade, só aparece 10% do tamanho dele. Então, fica aquela montanha de gelo flutuando no oceano, quando, na verdade, aquela montanha de gelo representa só 10% do quanto de gelo que existe naquela estrutura. Porque embaixo d'água, abaixo da linha da água, tem mais de 90% de gelo. A ideia da metáfora do iceberg explica o método normativo estruturante. A ideia de que o texto em si, ele dá uma noção, ele dá uma ideia do que é que o legislador quer transmitir. Mas por trás daquele texto existe a verdadeira mensagem. E essa mensagem, ela é mais do que o texto diz. Essa mensagem, ela tem que ser descoberta. Eu tenho que mergulhar e descobrir o que é que tem lá embaixo. A ideia do método normativo estruturante, portanto, também é um método que vai possibilitar uma extensão do texto constitucional, uma abertura da literalidade da lei, porque, na verdade, eu estou preocupando com a norma e não com o texto especificamente.
Compreendem? Vejam que esses métodos são métodos que vão nos ajudar a resolver os conflitos, entendendo qual é o sentido daquela norma jurídica constitucional e muitas vezes abrindo mais espaços, pluralizando as possibilidades de resolução de conflitos. Do ponto de vista absolutamente dogmático, rigoroso, tem muita gente que se sente desconfortável de admitir que esses métodos interpretativos eles possam ser utilizados. Vai ter muita gente que vai dizer que não pode, não, tem que se apegar ao texto da lei. Mas é uma vara inevitável. Na prática, quando vocês começarem a praticar o direito, vocês vão ver que esses métodos interpretativos, o juiz nem sempre vai dizer, na verdade ele nunca vai dizer, estou utilizando do método normativo estruturante para fazer essa interpretação e chegar a esta conclusão. Ele não vai admitir isso, mas o que a gente tem dentro da hermenêutica são pessoas pensando e criando rótulos, por assim dizer, para verdades, para realidades, para situações fáticas que acontecem no nosso dia a dia. Além disso, o sexto e último método interpretativo que a gente vai discutir seria o método da comparação constitucional. Como assim? A ideia da comparação constitucional está dentro do campo chamado direito comparado. O que seria o direito comparado? Comparado de comparar mesmo, é uma comparação. A ideia de que eu vou comparar direitos diferentes. Como assim? Eu vou comparar os ordenamentos jurídicos de países, de estados diferentes. Uma forma de interpretar, de aplicar o direito na prática é pensar, poxa, eu tenho que entender o ordenamento jurídico brasileiro, porque o que vale dentro do Brasil é a lei brasileira. Isso é uma verdade que ninguém vai refutar. Mas, quando eu estiver precisando de ajuda para entender e para resolver um determinado conflito, muitas vezes o Brasil ele usa a comparação com outros ordenamentos jurídicos. E outros ordenamentos jurídicos também se comparam ao Brasil. Isso é perfeitamente possível, isso acontece bastante. Então, a ideia de que, olha, a nossa Constituição, ao ser aplicada, ela pode levar como inspiração, ela pode buscar inspiração ordenamentos constitucionais de outros países, de outros estados, que a gente considera bons, certos, que a gente considera que é bom de imitar porque funciona. Então, por exemplo, quando o nosso legislador constituinte ele estava criando a nossa Constituição Federal, a gente disse que essa Constituição Federal ela foi muito inspirada na Constituição alemã, na Constituição francesa e na Constituição americana. Vocês vão ouvir falar bastante disso. A gente se compara bastante a esses três estados internacionais, Estados Unidos, França e Alemanha. Por quê? Porque seriam três estados de direito que têm um direito constitucional sólido, que nós consideramos invejáveis, por assim dizer. E a gente se compara a esses ordenamentos jurídicos. Isso acontece na hora de criar a lei, isso deve acontecer principalmente na hora de criar a lei. Então, a gente não tem como saber se aquela norma que a gente está querendo, o legislador, ele não tem como saber se aquela norma que ele está pensando vai ser boa, vai ser certa. Uma forma de colocar para teste é pensar, poxa, essa norma já existe na França, já existe na Alemanha e funciona lá. Por que não funcionaria no Brasil? Quais são os elementos que seriam disruptivos? Então, vamos pensar, vamos nos inspirar e vamos moldar de acordo com a realidade brasileira. Essa é a lógica do direito comparado. Da mesma forma, quando o direito está sendo aplicado no caso concreto, a gente pode levar em consideração também outros ordenamentos jurídicos. Então, a gente vai levar em consideração como é que a França tem agido em relação aos embriões que são congelados nas clínicas de fertilização in vitro. Como é que a França tem feito a questão da disposição? Será que outra pessoa pode utilizar quando aquele que foi o doador, ele não tem mais interesse? Está aberto nossa legislação. Existe um movimento dentro do direito civil de usar a França como referência, de usar a Inglaterra como referência, porque eles têm legislação sobre isso. Então, o direito comparado, a comparação com ordenamentos jurídicos, a inspiração em ordenamentos jurídicos diferentes é também muito utilizado quando a gente se depara com uma lacuna legal, um buraco na lei. Quando não tem legislação no Brasil, vamos pegar a legislação de outro país, então, que já existe, que já está sendo colocada em prática, portanto, já está sob teste, por assim dizer. Seria esse, então, o método da comparação constitucional.
Com isso, a gente encerra esse debate especificamente sobre interpretação constitucional e a gente vai fazer referência a isso mais para frente quando estivermos estudando a Constituição. Então, eu vou falar para vocês, olha, o artigo 5º, inciso tal, diz isso aqui, mas pode ser que isso aconteça também de uma maneira diferente na prática. Como assim vai acontecer de maneira diferente do que está sendo dito na Constituição? Vocês lembram que existem métodos interpretativos que possibilitam o alargamento ou o distanciamento da literalidade da lei. Lembram disso? É dessa aula que vocês vão ter que lembrar. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, podem me falar comigo através de mensagem de celular, através de e-mail, enfim, estou à disposição para tirar dúvidas, já que a gente não consegue manter esse diálogo propriamente. Estudem, se preparem, leiam a Constituição e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá!